Normalmente demora alguns segundos. Boa conferência. Vou só desligar o som. Ok. Já neste momento já estamos online, João. Obrigado. Boa noite. Voltamos hoje ao vosso encontro para debatermos e conversarmos sobre a gestão da pandemia, o combate à pandemia no Distrito de Setúbal. Não quisemos fazê-lo, embora já estivesse previsto no nosso programa de atividades, não quisemos fazê-lo durante o último pico, a última grave onda que vivemos entre o Natal e o final de fevereiro, princípio de março, porque, sobretudo, os profissionais de saúde, nessa altura, estiveram, como é natural, muito focados, completamente focados, em salvar vidas. No entanto, hoje é importante, nesta trégua, que espero não tenha recuo e que seja um caminho para a recuperação pós-pandemia, ou após esta pandemia, entendemos ser útil tentar perceber aquilo que correu melhor, o que correu menos bem no Distrito de Setúbal, e para isso temos hoje a honra de ter connosco 3 profissionais de saúde como oradores, uma enfermeira, um psicólogo, um médico, todos ligados à saúde no Distrito de Setúbal e que ser-vos-ão apresentados pelo moderador, também ele profissional de saúde, enfermeiro, dirigente sindical e o coordenador para a área temática da saúde no Orange Lab, que é o Emanuel Boieiro. Eu, não querendo gastar mais tempo, passava-lhe a palavra de imediato, pedindo-lhe que conduzisse a sessão, que se pretende que seja, como é natural, aberta à participação de todos. Emanuel, se fizeres então um favor, podes conduzir a sessão, votos de um bom debate sobre este tema tão importante e tão atual. Muito obrigado, João de Almeida, o diretor do Orange Lab, ilustre diretor deste Centro de Estudos e Formação Política, que o PSD Distrital teve a ideia de construir, mas é um espaço aberto a militantes e a não militantes do partido. Enfim, hoje, dia 20 de abril, é um excelente dia para falarmos acerca da experiência multidisciplinar no combate à pandemia de Covid-19 no nosso distrito. Todos nós já ouvimos falar daquilo que aconteceu em todo o país, é frequente ouvirmos vários especialistas na matéria nas televisões, mas entendemos aqui no distrito dar voz às pessoas que aqui trabalham, em 3 áreas distintas. Portanto, optámos por uma visão multidisciplinar. Temos a visão de uma enfermeira, que é a Carla Abreu, que é uma enfermeira especialista na área médico-cirúrgica na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. Integra a Bolsa de Auditores de Qualidade dessa Unidade Local de Saúde, que, como sabem, integra não só o Hospital Litoral Alentejano, mas também as unidades de cuidados de saúde primários daquela região, de Santiago de Cacém. A enfermeira Carla Abreu já vos vai falar sobre isso. Ela colabora também na coordenação e gestão dos serviços da consulta externa, exames especiais, hospital-dia e a área de imunohemoterapia. E, portanto, é uma enfermeira já com uma longa experiência e vai-nos falar de uma área, que é o sul do distrito, que nem sempre tem sido colocado o foco nessa área. Falamos habitualmente do Hospital Garcia Dorta e do Centro Hospitalar de Setúbal, e também trazemos cá uma pessoa que muitos de vós conhecem, que é o Pedro Azevedo, meu estimado amigo, já de longas lutas, até pessoais, que tenho o gosto de ter aqui também como orador.
Ele, para além de ser internista no Hospital Garcia Dorta, tem responsabilidades ao nível da chefia de equipa da Urgência Geral, também faz VMER, é assistente convidado na Faculdade de Medicina de Lisboa, é responsável pela unidade de hospitalização domiciliária e é diretor clínico dos cuidados domiciliários da CUF, portanto, do setor privado, integra não só os quadros de uma área pública, mas também do setor privado, e nós aqui, ao contrário de outros, nós não escolhemos ninguém, relevamos o papel do setor social e do setor privado, e temos também o Pedro Martins, psicólogo, no Centro Hospitalar do Barreiro Montijo, na unidade de Psicologia, e, para além disso, psicoterapeuta na área da psicanálise, de casal e família, também é vice-presidente da Associação Portuguesa de Psicoterapia Psicanalítica de Casal e Família, e, portanto, temos aqui 3 profissionais de excelência em 3 áreas distintas. Na área da enfermagem, da medicina e da psicologia, com um longo percurso na prática, do terreno, não são profissionais de gabinete, como muitos outros que nós ouvimos falar, e eles vão-nos falar daquilo que, das experiências menos positivas, das experiências positivas e também aquilo que se pode perspectivar do futuro depois deste combate à pandemia, que já dura desde março de 2020, já teve mais de 16 mil pessoas que morreram graças a esta pandemia, já tivemos 829 mil casos, isto dados de 16 de abril, de Covid-19 no nosso país, felizmente quase 800 mil estão recuperados, neste momento mais de 2.650.000 vacinas, já foi administrada a primeira dose da vacina a essa quantidade de pessoas, e já com a segunda dose já temos perto de 700 mil pessoas, ou um bocadinho mais do que 700 mil pessoas. Portanto, nós estamos a atravessar neste momento uma fase importante para chegarmos, não se sabe ainda quando, à questão da imunidade do grupo. Mas pronto, para falarmos daquilo que tem sido este ano, eu vou passar a palavra em primeiro lugar à Carla Abreu, que nos vai falar da experiência que teve no contexto, a nível de como é que se vai processar esta pequena videoconferência. Portanto, as intervenções terão cerca de 5 a 10 minutos, depois teremos a oportunidade, depois de falarem os 3 oradores, de serem colocadas algumas questões através do Zoom e do Facebook, pelas pessoas que estão a assistir, e a partir daí podermos avançar e responder às questões colocadas. Carla, o palco é teu. Desde já quero agradecer à organização pelo convite em participar nesta conferência. Eu sou profissional de saúde no Hospital Litoral Alentejano, que está integrado na Unidade Local de Saúde Litoral Alentejano, em que faz parte não só o hospital, com vários centros de saúde, desde Alcácer do Sal até Odmira. A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano abrange uma população de 100 mil habitantes. É um hospital relativamente novo, tem à volta de 16 anos e que desde sempre tem tido alguns problemas, alguns déficits de recursos humanos, pois tem sido muito difícil fixar profissionais de saúde. Durante a pandemia, o hospital teve-se que reorganizar, como todos os outros hospitais do nosso país, tanto em serviços como em relação a profissionais de saúde. Entre janeiro e fevereiro, durante o pico, portanto este ano, o hospital teve que recorrer aos profissionais de saúde do centro de saúde. Portanto, muitos profissionais de saúde do centro de saúde tiveram que vir para o hospital, em que houve uma grande cooperação entre todos. Isto foi uma forma de conseguirmos abrir serviços Covid, só destinados a Covid. Tivemos que aprender novas competências, consoante as necessidades que iam surgindo. O início da pandemia não foi fácil para nós, tivemos que nos adaptar. Foi uma experiência totalmente nova, que nunca tínhamos passado, com competências totalmente diferentes. Nós não sabíamos fazer testes, portanto tivemos que aprender a fazer os testes Covid. Atualmente, logo desde o início da pandemia, os testes foram feitos aos utentes do Hospital Dia e os utentes que iam ser internados para os serviços e para as cirurgias
foram feitos pelos enfermeiros, pelos técnicos de laboratório e pelas aulas, com o apoio das auxiliares. Os pontos negativos da consequência desta pandemia foi a desmarcação das consultas, principalmente as consultas de medicina, em que levou a um agravamento da situação de saúde dos utentes. Muitos tinham também receio de vir ao hospital e aos centros de saúde e, portanto, faltavam às consultas, mesmo aquelas que não eram desmarcadas, houve muitos utentes a faltarem às consultas. O que levou com que, agora que abrimos novamente as consultas, os doentes vêm mais descompensados. Portanto, as doenças vêm muito mais descompensadas, eles vêm em estado pior. Principalmente os doentes de insuficiência cardíaca e os diabéticos. É o que temos, é a nossa realidade atual. Os diabéticos e os de insuficiência cardíaca têm vindo muito descompensados e temos que ter maior atenção a esses. Também houve consultas que foram efetuadas telefonicamente. Essas consultas eram só para comatar principalmente as necessidades imediatas dos utentes, principalmente para pedidos de receitas ou algum pedido especial que o utente teria que fazer. Foram suspensas durante o período e durante este período da pandemia o rastreio do cólon. A nossa região é uma região que tem grande incidência do NIO do cólon, em que foram cancelados também exames de gastro. Eram só realizados, então entre janeiro e fevereiro, só realizados exames de urgência. Atualmente existe um atraso de 5 meses, mas que já foram retomadas esses exames. Foram também suspensas as intervenções cirúrgicas. Atualmente existe algum atraso, mas já foram retomadas com produção acrescida para combater as listas de espera. Mas também houve pontos positivos da consequência da pandemia, nem tudo foi tão negativo. Houve uma abertura antecipada no novo serviço de urgência que levou a uma melhor qualidade de cuidados. A nossa urgência, quando foi projetada, não era para este número tão grande de utentes, nem para determinadas características. Antigamente o hospital era o Conde Bracial, que era um hospital pequenino, e atualmente temos muitas valências e, portanto, esta urgência não estava apropriada para a atualidade. Houve também a abertura de um novo serviço de medicina. Portanto, atualmente temos 3 serviços de medicina, o que se deixou de ter doentes em macas. Antigamente tínhamos doentes em macas, deixámos de os ter, portanto melhorámos essa qualidade nos cuidados, mas para isso tivemos de deixar de existir o serviço de cuidados continuados. Houve novos contratos de profissionais de saúde, contudo esses contratos são provisórios, não sabemos como é que vai ser. Há um agendamento do aumento da sala de espera da consulta externas, porque há mais consultas e, portanto, com as restrições que a pandemia nos obriga, vamos ter que aumentar as salas de espera e também vai haver uma nova farmácia, portanto, há uma requalificação da farmácia. Houve um aumento da capacidade dos cuidados intensivos. Houve uma reestruturação dos serviços com a mobilização dos profissionais para corresponder às necessidades que foram surgindo. Como eu já disse há bocado, muitos enfermeiros vieram do centro de saúde e de outros serviços para abrir novos serviços Covid. Houve enfermeiros que integraram do centro de saúde e da consulta externa, que ajudaram na vacinação dos profissionais de saúde na medicina do trabalho e, portanto, integraram-se nessa equipa. E houve também o centro de testagem aos utentes dentro do hospital. A nível de solidariedade, o Alentejo é muito solidário. O resto do país também é, mas falo pelo meu Alentejo, foi bastante solidário. No início da pandemia houve dificuldades em obter desinfetante alcoólico em quantidades necessárias e foi divulgado pelas televisões, nos meios de comunicação social, e foi muito importante a solidariedade de alguns empresários da região que forneceram este bem.
portanto foi muito precioso esse momento, porque de facto foi um momento difícil para os profissionais de saúde. Quando a nível nacional as nossas reservas de sangue diminuíram, houve um grande movimento solidário da população, tendo sido feitas várias brigadas de sangue extra. Foram organizadas pela população e nós, profissionais de saúde, dirigimos-nos à população e fizemos colheitas de sangue em grande quantidade. Há projetos que pararam e que agora estão a avançar novamente. O projeto SIGA, que é uma intercomunicação entre o hospital e os centros de saúde, portanto, os doentes, quando têm alta, nós temos um programa informático que faz uma continuidade dos cuidados para os centros de saúde e, portanto, não se perde informação. E também a hospitalização domiciliária tem sido um dos projetos que agora está em curso. E pronto, é assim, foi difícil, a pandemia para nós como para todos foi difícil, tivemos de nos adaptar a pouco e pouco. Fomos vendo as necessidades do hospital, dos centros de saúde, e a pouco e pouco fomos conseguindo comatar as necessidades. No entanto, verificamos que têm vindo muitos utentes descompensados, que faltavam, os doentes tinham muito medo de vir ao hospital. Depois também não ajudou aquela polémica das máscaras, foi momentos difíceis, mas pronto, conseguimos ultrapassar e acho que estamos num bom caminho. Espero ter ajudado na visão aqui do litoral alentejano. Claro que sim, muito obrigado. Não ter esgotado o tempo. Enfim, o tempo aqui, nós aqui somos flexíveis, não é? No âmbito da nossa democracia interna e externa já estamos habituados a ser flexíveis. Obrigado pela descrição daquilo que aconteceu no Hospital Litoral Alentejano e, enfim, e a reorganização que foi necessário fazer de serviços e de profissionais e a disponibilidade que eles demonstraram. Enfim, eu tenho aqui algumas coisas apontadas para depois, se ninguém tiver perguntas, fazer eu as perguntas, mas de qualquer das maneiras destaco aqui quatro situações em particular: a adaptação dos profissionais, o medo dos utentes, a solidariedade que os empresários e os próprios profissionais de saúde entre eles demonstraram, e por outro lado também a capacidade de reiniciar os projetos que tinham sido, enfim, estavam a avançar muito bem no litoral alentejano e que foram interrompidos devido aos números elevados desta pandemia, sobretudo nos meses de janeiro e fevereiro. E por causa destes meses de janeiro e fevereiro, e antes de passar aqui a palavra ao Pedro Azevedo, eu recordo que a distrital do PSD, em 12 de janeiro deste ano, portanto 3 semanas antes da célebre instalação do sistema de pré-triagem de proteção civil e do INEM no Hospital de Garcia Dorta, eu repito, 3 semanas antes, alertava para a ruptura dos hospitais no distrito. Nós fomos lá, reunimos com o Conselho de Administração e alertámos para essa ruptura antes dela existir. Enfim, quando às vezes diz que os partidos políticos não estão atentos e não fazem nada em prol dos utentes e dos profissionais, dos trabalhadores, aqui está a prova que a distrital do PSD fez alguma coisa. Pedro, eu gostava que falasses da realidade do Garcia Dorta, aquela que tu vivenciaste, enfim, tanto na urgência como nos outros sítios onde exerces funções. Muito obrigado. Muito obrigado eu pelo convite, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui a falar sobre aquilo que tem sido a realidade do meu trabalho e do trabalho dos profissionais de saúde ao longo dos últimos meses, do último ano já. E a primeira coisa que importa é dizer é que a pandemia ainda não acabou e que a sensibilização deve-se continuar e que a sensibilização se deve manter e que as medidas sanitárias são para continuar a ser adotadas da melhor forma possível e com o maior equilíbrio possível. E que o desconfinamento é para ser feito com pés e cabeça e que da forma mais segura possível para permitir não só que nós tenhamos um desconfinamento seguro e que a nossa saúde possa ganhar com isso, mas também para permitir que o sistema de saúde não entre completamente em ruptura, como de resto quase que foi essa a realidade
pela dificuldade enorme que houve de adaptação no global, do sistema de saúde do global, mas em particular do Serviço Nacional de Saúde. Claro que existem aspectos positivos de uma pandemia como esta e claro que esses aspectos positivos têm que ser sempre ressalvados. Eu acho que na minha geração não vou assistir nunca mais a uma atualização de conhecimento tão rápida, tão viva, tão presente como esta que foi agora. E fazer parte dela é também um motivo de orgulho, enquanto profissional de saúde e enquanto médico. E, portanto, sentir que esta atualização de conhecimento é uma constante traz-nos responsabilidades, mas também mostra que somos capazes de nos adaptar enquanto profissionais da ciência, não é? Houve também, e há que ressalvar, sem dúvida nenhuma, a par desta atualização de conhecimento, o trabalho em equipa e a interação que existe. É um facto que são colocadas de lado algumas questões menos positivas das instituições nestas alturas e, em termos de pandemia, todos colaboramos e todos vamos em frente no mesmo caminho e todos nos ajudamos e, sobretudo, falo aqui da resposta em contexto de urgência, aquilo que a comunicação social chamou linha da frente e que ainda hoje é uma expressão tão comumente usada. E isso foi realidade também no Hospital Garcia Dorte, onde os profissionais de saúde convergiram todos, interagindo e ajudando naquela que foi a fase mais crítica até o momento da pandemia que atualmente vivemos. E mais aspectos positivos existem. Existem a capacidade de reorganizar o hospital rapidamente. Agora a questão aqui está em conseguirmos equilibrar com aquilo que é a resposta para a qual o hospital está desenhada. Que a enfermeira Carla Brou falava há pouco e bem, a questão dos doentes crónicos. Apesar de nós conseguirmos tentar inovar numa série de soluções, que o Hospital Garcia Dorte é exemplo com a unidade de hospitalização domiciliária, que me orgulho de fazer parte da equipa fundadora dessa primeira unidade a nível nacional em 2015 e que se mantém e que não diminuiu a sua atividade em contexto de pandemia, pelo contrário, aumentou a sua capacidade numa tentativa de dar resposta no domicílio aos doentes, não só com Covid, mas também sem doentes não Covid-19. Mas dizia eu que existe aqui uma inovação na capacidade de dar resposta a vários níveis, não só com inovações, com alternativas à nossa atividade convencional, e o Hospital Garcia Dorte teve esse exemplo com a unidade de hospitalização domiciliária, mas também com aquilo que foi transversal às outras unidades do SNS, nomeadamente a realização de teleconsultas, nomeadamente a existência de telemonitorização e nomeadamente a existência de outro nível de cuidados domiciliários que não a hospitalização, mas nomeadamente a resposta a doentes crónicos em casa, nomeadamente para tratamentos de úlceras, para acompanhamento de doentes idosos, entre outras questões. Questões essas que também são paralelas a instituições de saúde que não as do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente instituições de saúde do setor privado, que se reorganizaram na perspectiva de dar esse tipo de resposta. Mas, a par destas soluções inovadoras, a par destas questões mais positivas, surgiram todas as outras questões que têm muito a ver com o que é o ressaltar daqueles conceitos que vamos falando e que vão sendo falados, mas que não são sempre muito aprofundados e que agora parece ganhar muito espaço no ambiente médico e no ambiente da saúde. A comunicação. Fala-se hoje muito de comunicação, fala-se hoje muito de comunicação não do médico doente, mas a comunicação do profissional de saúde com a comunidade. E eu acho que o principal erro, o principal aspecto negativo no global desta pandemia é exatamente esta forma como temos comunicado. Como temos comunicado não necessariamente os profissionais de saúde, mas como têm comunicado aqueles que gerem a pandemia connosco, dando aqui, às vezes, a entender alguns avanços e alguns recuos que não são entendidos pelo comum cidadão. E é importante que numa situação como esta, em que se exige não só a convergência de esforços por parte dos profissionais de saúde, mas também a convergência de esforços por parte de todas as pessoas que estão envolvidas na pandemia, que no fundo é toda a população, é preciso ensinar-lhes como deve ser, como é que deve ser feito o confinamento e o desconfinamento. E em suma, é exatamente disto que estamos a falar. Foi obviamente um teste de stress para os sistemas de saúde e veio ao de cima aquilo que os profissionais de saúde há tanto tempo falavam, das deficiências do serviço de saúde. Todas as instituições vão ter, não vou aqui enumerar aquilo que eu considero que são os aspectos mais negativos da instituição onde trabalho há 13 anos e onde lhe reconheço enormes qualidades e alguns grandes, não vou dizer defeitos, sim, defeitos, alguns grandes defeitos. Todas as instituições têm qualidades e defeitos, mas efetivamente foi um teste de stress para os sistemas de saúde, em particular para serviços que são muitas vezes considerados parentes pobres, como é o caso dos serviços de urgência.
apesar da interação, apesar da colaboração de outras especialidades, da solidariedade que existe entre profissionais, há um desgaste muito grande das equipas que sempre foram linha da frente. E a linha da frente não é uma expressão da pandemia, é uma expressão do sistema de saúde. E falo não apenas de médicos de determinadas especialidades, como é o caso da medicina interna, que assumem e coordenam urgências à cabeça, mas falo também dos seus enfermeiros que foram mobilizados de forma, muitas vezes sem questão prévia, sem apelo nem agravo, para determinado tipo de serviço e para determinado tipo de atividades. Falo com certeza dos assistentes operacionais, falo da sobrecarga horária que todos nós tivemos que ter e que continuamos a ter, e com uma violação constante daquilo que são muitas vezes os direitos laborais. Isto quase que parece que estou aqui em modo legado sindical, não é de toda essa a minha missão, mas acho que há que haver um equilíbrio entre a nossa capacidade de dar resposta à pandemia e a nossa capacidade de continuar a dar resposta à pandemia. Para o doente, esse sim, o centro da nossa atividade, e deve ser sempre esse o centro da nossa atividade, e é por isso que nós falamos sobre estas coisas, não muitas vezes, porque no final disto tudo, a nossa satisfação traduz-se na segurança dos cuidados que prestamos às pessoas com que trabalhamos, que no fundo são a nossa matéria-prima e a nossa mão de obra. E, portanto, isto traduz-se na segurança e da prestação de cuidados. Porque nem tudo é só Covid e nem tudo se esgota no Covid. E, portanto, os hospitais que estão desenhados para ser hospitais de adultos são hoje, pelas características da nossa população, hospitais de doentes crónicos. Sabemos que existem inúmeros doentes na margem sul do Tejo, até mais ao sul do nosso distrito, que não têm médicos de família. E, portanto, há muitas doenças crónicas que são seguidas em contexto de urgência hospitalar, há muitos doentes que recorrem ao serviço de urgência quando deviam recorrer a outro nível de prestação de cuidados, e eles não podem ser esquecidos e temos que lhes arranjar uma resposta alternativa. E, portanto, não podemos centrar na nossa capacidade de responder a uma pandemia e esquecer tudo o resto, porque tudo o resto está lá e agora reaparece. Reaparece com o agravamento das doenças crónicas, das insuficiências cardíacas, das doenças pulmonares obstrutivas crónicas, das neoplasias que não foram diagnosticadas, das neoplasias que não foram estadiadas, e, portanto, temos que conseguir dar resposta a tudo isto. E choca-me ver que existe muitas vezes capacidade de articular o Serviço Nacional de Saúde com outro tipo de setores, o social ou o privado, e haver às vezes alguma incapacidade em fazer essa articulação, quase às vezes mais por ideologia do que necessariamente por facilidade de articulação. E isso chega a ser desconcertante, porque os meios estão lá, os físicos, os humanos são reduzidos e muitas vezes eles são sobrepostos, é um facto. Eu também sou exemplo dessa sobreposição em parceria, não sobreposição sobreposta, mas é importante que saibamos articular da melhor maneira os nossos recursos materiais, os nossos recursos físicos e os nossos recursos humanos. Quanto ao futuro, eu acho que este tipo de testes de stress, por muitas questões negativas que nos trazem, traz-nos a capacidade da versatilidade. É um facto que o multitasking não é desejável e está muitas vezes associado até a um excesso de burnout, mas o futuro traz-nos esta capacidade de ter alguma competência mais versátil e capacidade de dar resposta fora da caixa. Mas isso acarreta depois questões a nível da saúde mental que não podem ser de todo esquecidas e que ao longo do tempo vamos aflorando, vamos falando, mas nunca hoje fez tanto sentido falar em seguimento e de saúde mental de profissionais de saúde como faz sentido neste momento. Sem dúvida nenhuma que o envolvimento da comunidade nas questões da saúde é muito importante e isso traduz em projetos como a hospitalização domiciliária, que criada em 2015 no Hospital Garcia Dorta, tendo a segunda unidade aberta em Vila Nova de Gaia em 2018, só agora com a pandemia levou um grande salto e neste momento 33 hospitais do Serviço Nacional de Saúde têm hospitalização domiciliária, um deles o Hospital do Litoral Alentejano, com os colegas com os quais eu contacto, que acho que são excelentes profissionais de saúde e que vão com certeza fazer um excelente trabalho. A educação para a saúde e a sensibilização da população é também muito importante e há um ponto extremamente positivo disto, mas é preciso ter muito cuidado com o Dr. Google e com o Dr. Internet, porque ele não se sente todo nos bancos da Faculdade de Medicina, da Escola de Enfermagem, e portanto é necessário que a gente tenha alguma capacidade de fazer contraponto justo e seguro com o Dr. Google. E estas alternativas ao sistema de saúde, estas inovações que vamos gerando, a teleconsulta, a telemonitorização, a hospitalização domiciliária, são claramente pontos positivos e pontos de futuro. Queria só aqui destacar 2 ou 3 situações que me parecem quase de índole pessoal, mas que não quero estar neste modo de tertúlia sem afloradas.
Sem dúvida nenhuma que o apoio da família, no meu caso em concreto, mas de todos os profissionais de saúde, é muito importante e se calhar é isso que nos vai dando algum alento para continuarmos no dia seguinte a conseguir trabalhar nestas situações mais adversas, porque vestir aqueles fatos pode ser muito engraçado para tirar umas fotos para pôr no Facebook, mas sem dúvida nenhuma que é muito mais do que isso. E transpira-se muito e muitas horas com aquilo vestido é muito chato. Não posso deixar de dizer e de agradecer às minhas equipas, à minha equipa de urgência no Hospital Garcia Duarte e à minha equipa de Serviço de Atendimento Permanente da CUF Almada, que nunca foi abaixo e que manteve sempre, muitos deles em prestação de serviços, fazendo duplo naquele serviço, nunca abandonaram o serviço e mantiveram uma unidade de emergência de uma clínica privada aberta sem deixarem o projeto ir abaixo, e isso só se pode dizer muito obrigado. Sem dúvida nenhuma que os atos solidários foram uma constante e muito presentes, e portanto tenho que agradecer também todos aqueles que colaboraram com o Hospital Garcia Duarte em particular nesta dinâmica, e recordo com um sorriso a conversa que tive com o Miguel Pina Martins, o CEO da Science for You, quando ele me liga a perguntar: achas que os óculos que eu tenho na Science vão dar para ajudar o SNS? Eu disse: mostra-me os óculos. Eu acho que dão, e deram, e depois os óculos do Miguel acabaram por aparecer por aí, e sem dúvida nenhuma parece que já foi há muito tempo, mas só foi há um ano que esta conversa aconteceu. Terminar dizendo que viver em pandemia é possível, mas é preciso ter todos os cuidados do mundo. Construir família é possível. A minha mulher está outra vez grávida e eu vou ser pai pela segunda vez, mas sem dúvida nenhuma que isto custa. E ter Covid custa muito. Hoje, se calhar, nós levamos isto com alguma leviandade, mas chorei muito no dia em que soube que a minha mãe, que foi o meu primeiro familiar a ter Covid, tinha Covid. Chorei muito e assustei muito. Tive muito medo. E tive muito medo quando tive Covid e quando fiquei em casa 20 dias fechado. E isso não se esquece assim tão depressa, e não foi há tanto tempo quanto isso. Ainda não passou um ano desse diagnóstico. E, portanto, obrigado mais uma vez por esta oportunidade de fazer esta partilha. Estou disponível para fazer mais comentários e para responder às vossas questões. E um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado, Pedro, pelo teu testemunho e até pelas questões pessoais que trazem aqui uma parte emocional que também é importante, porque os profissionais de saúde não são máquinas, são seres humanos, enfim, com as situações, não basta as situações difíceis que lidam diariamente, para além disso têm a sobrecarga de horário e essa tal multitasking, e, enfim, para além das situações de alto risco e deste desgaste rápido. E cada vez eu sinto que os meus colegas, enfim, eu por acaso estou numa situação particular, não estou neste momento na prática clínica, com muita pena minha, mas de qualquer das maneiras sinto que existe um desgaste acelerado e que a pandemia veio, no fundo, colocar isso em foco. O desgaste rápido associado aos profissionais de saúde, que é uma situação que não é muito falada, mas talvez aqui o Pedro Martins nos possa ajudar relativamente a isso. E relativamente à saúde mental dos portugueses e dos profissionais de saúde, também nos pode esclarecer, nomeadamente no campo de ação, ali no Centro Hospitalar Barreiro Montijo, se durante este momento de pandemia e agora nesta fase que estamos a atravessar, se houve alteração, se sentiu algum tipo de alteração, tanto nos utentes como nos colegas, enfim, e nas questões profissionais de saúde da própria instituição, e se, na tua opinião, né, já agora, se na tua opinião, a área da saúde mental foi de alguma maneira tornada especial devido a esta pandemia, ou nem por isso? As coisas continuam na mesma e está num plano secundário a saúde mental. Obrigado. Então, muito boa noite a todos os que estão a assistir a esta iniciativa do Orange Lab. Quero antes de mais agradecer ao coordenador da Núcleo da Saúde do Orange Lab e da aula distrital do PSD, o Dr. Setúbal, não é? Pedro, peço imensa desculpa de estar a interromper. Nós estamos a ouvir muito, muito baixinho. É possível aumentar o som, aproximar do microfone? Será que eu estou a falar muito baixo? Assim estão-me a ouvir melhor? Sim, agora estamos a ouvir um pouco melhor, sim. Está bem.
Então estava a agradecer então aqui ao Dr. Emanuel Boieiro pelo convite para estar aqui hoje presente e também agradecer ao Dr. João de Almeida, ao Dr. Paulo Ribeiro, à Dra. Beatriz Ferreira e cumprimentar os oradores, o Dr. Pedro Azevedo e a Dra. Carla Abreu. Bem, uma das dificuldades de falar deste tema a partir do ponto de vista da psicologia clínica prende-se com o facto de que este nosso exercício profissional se debruça sobretudo sobre a dimensão individual e subjetiva dos nossos pacientes. Ou seja, é um bocadinho a forma como estes, nos seus respectivos contextos, experienciam a vida em geral e a pandemia e estas medidas de mitigação à pandemia em particular. E com isto eu quero dizer que o exercício clínico que emana do terreno, ou talvez melhor, da riqueza desta investigação, da dinâmica do funcionamento psíquico que está inerente ao trabalho da psicologia, acaba por estar um pouco afastado das preocupações com os dados estatísticos, com as amostragens. Mas eu vou ter aqui o cuidado de os incluir nesta apresentação para o vosso conhecimento, e se vocês, porventura, acharem que há alguns dados que são importantes referir, terei todo o gosto em vos apresentar. Outra das dificuldades de falar acerca destas questões prende-se precisamente com as diferenças que fomos encontrando no comparativo aqui no exercício clínico entre os colegas e as preocupações emergentes, por exemplo, dentro do mesmo hospital, no contexto de uma urgência, no contexto da consulta externa, ou então entre os diversos hospitais no distrito de Setúbal, ou ainda entre estes e aquilo que são os hospitais centrais. As experiências e aquilo que tenho conversado com os colegas são diversificadas e também conforme a altura elas são diversificadas. Bem, mas não obstante estas limitações e estas ressalvas, eu vou tentar aqui realizar um conjunto de apontamentos, partindo de observações que são elas também gerais, para depois poder ligar estes dados um pouco àquela que tem sido a minha experiência e visão profissional, e vou tentar ainda fornecer aqui alguns contributos que penso que poderiam, ou que eventualmente ainda poderão vir a auxiliar na própria gestão da pandemia. Pronto. De facto, os resultados das investigações científicas têm sido realizados um pouco por toda a parte do mundo, repercutem também aquela que é a realidade do nosso distrito. Ou seja, existiu um aumento muito significativo dos níveis do stress, da ansiedade, das perturbações do sono e da depressão, a par daquilo que nós verificamos também com um aumento de consumos dos estupefacientes e também deste risco que se diz de poder vir a desenvolver umas perturbações de stress pós-traumático devido a todas as situações que ocorreram. Verificou-se também que havia um agravamento das perturbações que nós chamamos psicóticas e de outras perturbações já existentes e sobretudo daquelas que eram as pessoas que já tinham perturbações de ansiedade. Ou seja, nós podemos asseverar neste momento, através destas investigações todas, que o medo de ficar infectado e os efeitos dos diversos confinamentos, não obstante os seus objetivos sanitários, tiveram um impacto negativo na saúde mental das populações. Existem até diversos estudos que apontam para uma percentagem, alguns de 30% e de 40% da população com sintomas ansiosos durante este período, o que é um volume muito grande, não é? E sendo ainda de ressalvar que, de acordo com as investigações internacionais, e eu penso que esta questão vai interessar aos representantes sindicais e vai de acordo com aquilo com que o Dr. Pedro Azevedo estava a falar, é que o impacto, não é, das questões psicológicas foi ainda maior nas profissões denominadas essenciais, ou seja, em grande parte nos trabalhadores da área da saúde. Portanto, as consequências de tudo isto, ao nível local, mas penso que também ao nível nacional, foi mesmo um aumento significativo dos casos. E isto em estruturas com um número de profissionais já muito abaixo das necessidades reais da população, tem-se vindo a falar muito sobre isto, e acabamos por receber casos que são muito mais graves do que aqueles que acompanhávamos antes do início da pandemia, e cujos efeitos se estimam, dizem alguns estudos, prolongar durante os próximos 3 anos. E agora respondendo também aqui um bocadinho à questão do Dr. Emanuel, não obstante a atual e futura situação, esta previsão, eu desconheço, tenham sido realizados reforços ao nível hospitalar ou ao nível dos cuidados primários, não é? Naquilo que diz respeito ao âmbito da saúde mental devido ao impacto do Covid. Eu desconheço, e isto não quer dizer que eles não tenham existido, não é? Agora, no que diz respeito à minha experiência profissional, pessoal, particular, nos diversos contextos onde exerço, e mais uma vez eu quero ressalvar que houve outros colegas com outras experiências, em relação ao primeiro confinamento, foi sobretudo o agravamento e o desenvolvimento de casos graves de ansiedade e também das perturbações obsessivo-compulsivas.
E uma das coisas que eu achei que foi curiosa, apesar disto tudo, foi que se calhar o facto de ter sido uma novidade e do facto do primeiro confinamento ter este sentido de caráter protetor, houve também uma dimensão subjetiva aqui dos meus pacientes que foi sentido também como sendo protetor. E eu acho que isso acabou por retardar um pouco a disseminação da psicopatologia, ou seja, daquilo que nós chamamos a doença mental. E, portanto, esse agravamento massivo que nós falamos da doença mental foi sentido, mais por mim, nos meus casos, sobretudo a quando o primeiro desconfinamento. Esse foi um momento de grande dificuldade. No que diz respeito assim, aos restantes confinamentos, eu acho que é de relevar, da minha experiência, o aumento da conflitualidade familiar e houve o desencadeamento de situações de violência familiar, muitas vezes muito graves, entre parceiros, mas também com os filhos, e houve um aumento do adoecer depressivo e ansioso nas mais diversas faixas etárias, bem como também muitas situações de isolamento social. Houve muita gente que ficou isolada, não foram só pessoas mais idosas, mas foram também jovens adultos. E no campo da infância e da adolescência, eu destaco uma problemática que é emergente e que são as perturbações dos jogos online, e a qual penso que já tem e vai ter contornos muito graves. De facto, já anteriormente à pandemia havia estas questões ligadas a determinados funcionamentos, a determinadas dinâmicas que estavam um bocadinho esvaziadas de sentido, assim dizendo, como às vezes nós costumamos dizer aqui na nossa gíria, um bocadinho as patologias do vazio, e que havia uma tendência para as pessoas, se calhar, alienarem-se com estas questões dos vícios um bocado online e nos jogos, e que aumentou brutalmente durante a pandemia. Isso vai ser um problema, porque isso tem vícios associados, tem um conjunto de disfunções associadas, e eu penso que terá contornos graves, sem dúvida. No que diz respeito aqui ao funcionamento institucional, em geral, no setor da saúde, existiram basicamente duas grandes linhas condutoras da intervenção e da organização dos serviços, e que eu acho que surgiram com alguma espontaneidade aqui ao longo deste período todo. Não sei propriamente se foram concertadas, mas foram muito idênticas, quer aqui no Barreiro, quer noutros hospitais e também ao longo do país. E uma dessas linhas prendia-se com a disponibilização dos recursos, não é, da psicologia, mas da saúde mental em geral, para atender aqueles casos que eram emergentes e urgentes. E, sobretudo, também as situações que emanavam diretamente dos receios e da ansiedade com a pandemia e destas diversas consequências que pudessem emergir do próprio contágio e do adoecimento, quer estas fossem com os próprios pacientes, e há bocado o Dr. Pedro também descreveu um pouco o que é que se passou com ele, quer também com aquilo que foi os sentimentos relativamente aos familiares. Outra segunda grande linha, não é, que surgiu depois desta, mas também em concomitante, mas depois superpôs, não é, foi tentar assegurar a continuidade do acompanhamento dos casos urgentes e graves, não é, anteriores. E, portanto, à medida que a tensão sobre o Covid tem vindo a dissipar-se, nós temos vindo a assistir a uma regularização aqui da atividade clínica assistencial, essa agora mais pesada e ainda mais lutada pelos motivos já expostos. Parece-me também aqui, das conversas que fui tendo, dos documentos que foram emanando dos diferentes hospitais e das iniciativas, que os hospitais centrais e as equipas também com o maior número de profissionais acabaram por ser mais criativas ao nível das respostas, e das respostas que foram estruturadas destas duas grandes linhas que eu referi, e disponibilizaram, para além disto, programas específicos e também consultoria institucional. A modalidade das teleconsultas foi também adotada, pronto, aqui no âmbito da saúde mental, e pretendeu-se minimizar a vida dos doentes não urgentes ao hospital. As experiências são diversas, a consulta telefónica penso que não tenha resultado tão bem como isso tudo, nem para toda a gente. As teleconferências acho que conseguem abranger um conjunto muito grande da população, por exemplo, a população adolescente, a população adulta, sobretudo quem não tem situações muito regressivas ou quem não necessita muito deste apoio, muito corpo a corpo, não é? Às vezes há necessidade disto, ou então para instalar uma terapia, um acompanhamento, há necessidade disto. Portanto, dito isto, eu acho que isto fornece aqui um bocadinho um enquadramento relativamente fidedigno desta sintomatologia emergente e de uma súmula desta realidade assim institucional durante a pandemia. Então eu vou passar aqui
a um conjunto de observações mais particulares relativo ao impacto psicológico do Covid, este impacto psicológico propriamente dito, ou seja, não é só a sintomatologia, são os mecanismos, não é, que depois despoletam a sintomatologia e também de certos aspectos que eu penso ser prementes nesta reflexão que nos une aqui a todos e que no fundo também se pretende adentrar sobre alguns aspectos políticos, não partidários, mas políticos no sentido daquilo que gera as relações entre todos. Portanto, um dos contributos mais importantes da psicanálise para o campo da psicologia, e eu estou a referir-me isto porque faz parte do meu campo de formação de base e da especialização também, foi o ter compreendido que as nossas fantasias constituem um forte modelador dos nossos comportamentos. E, portanto, nós nesta área da psicologia sabemos que este anúncio e este perigo suscitado pela pandemia ativou aqui um processo mental que espelha o próprio processo epidemiológico da doença. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que a pandemia espoleta e explotou um conjunto de fantasias que, no fundo, são caracterizadas por cenários de contaminação, de perda de qualidades físicas e psíquicas, tal como se estivéssemos adoecido com a doença, não é? E que ativaram emoções, elas muito primitivas. Este terror à doença, há bocado o Dr. Pedro não falou propriamente nestes termos, mas quer dizer, foi uma coisa que o assustou. E, portanto, estas emoções, muitas vezes, ou quase sempre, ativam aqui defesas psicológicas, não é? Para nos defenderem um bocadinho das fantasias e destas emoções, e algumas dessas defesas para lidar com este horror destes cenários são perfeitamente normais e adaptativas. Mas há outras que produzem colapso ou até mesmo cortes com a realidade. Acho que todos, infelizmente, temos assistido um pouco a estas situações, às vezes no Facebook, nas redes sociais, não é? Onde há descrições que nós percebemos que aquelas pessoas não estão bem, não é? E, portanto, nós pensamos também aqui que toda esta situação foi ainda agravada pelo facto do contágio decorrer tão facilmente entre os humanos, ou seja, ocorre junto da nossa família, junto dos nossos amigos, bem como de colegas e conhecidos, e como sabemos, nós achamos que isto também interferiu e minou o próprio tecido social, produziu clivagens, ou seja, aqui grandes tensões e separações dentro do campo familiar, dentro do campo laboral e também do social. Talvez um dos exemplos disto seja esta tensão sobre estes chavões que dizem os covidistas versus os negacionistas, não é? Pronto. E isto eu queria dizer isto porque nós de facto temos um lado nosso, nós temos uma mente primitiva, uma mente inconsciente, uma mente irracional que muitas vezes está ligada a estas questões todas. E, por exemplo, eu acho que há uma história aqui que é gira, que eu acho que também, se calhar, alguns de vocês conheceram, foi a história da cerveja Corona, isto só para demonstrar a irracionalidade disto, não é? A cerveja Corona quase foi à falência e teve de mudar de nome porque se chamava Corona, quase como só existisse esta possibilidade, se bebermos a cerveja porque tem o nome Corona, há um contágio linguístico que nos vai infectar com esta doença. Portanto, vejam a irracionalidade onde estas coisas chegam, não é? Portanto, nós temos este lado. Muitas vezes ele está lá mergulhado para trás, mas este lado existe. E agora, porquê é que eu estou a falar destes mecanismos psicológicos, sobretudo aqui neste contexto, não é, desta conversa? Porque me parece, se nós não compreendemos os motivos que levam as pessoas a adotar determinados tipos de comportamentos, bem como a forma como estes discursos que emanam destas pessoas e destas sensibilidades vão disseminar pelos diversos grupos, nunca os conseguiremos influenciar de forma positiva. Quer ao nível da saúde mental, e nós temos um bocadinho de treino para fazer estas leituras e poder chegar às pessoas, mas também quer ao nível da saúde pública, e aqui falo da questão da adoção dos comportamentos protetores, destas medidas sanitárias. Portanto, eu pergunto se consegue imaginar o combate a uma doença sem conhecer os mecanismos pelo qual se adoece. É muito difícil. E o mesmo se passa com esta situação, com a questão daquilo que foi muitas pessoas correrem riscos desnecessários a aumentarem aqui o contágio. E, portanto, eu queria só que considerassem a seguinte opção. Pedro, já estamos a considerar, e consideramos tanto aqui no Orange Lab, a saúde mental, foste o orador que falou mais, e, portanto, demos-te esta brilhante oportunidade. E já agora comunico-te aqui, enfim, o resultado do inquérito que fizemos durante esta conferência. Colocámos várias questões e uma delas foi: considera que a saúde mental dos profissionais de saúde e dos cidadãos foi devidamente calculada durante esta pandemia, que em Portugal já dura desde março de 2020. E a resposta foi esclarecedora. 100% das pessoas que responderam a este inquérito dizem que não. Portanto, claramente as pessoas percebem que a área da saúde mental não foi devidamente calculada, nem para o lado dos cidadãos, não é? Enfim, nem muito menos, talvez, se calhar,
enfim, para os profissionais de saúde, dada a necessidade que nós temos deles, independentemente das condições em que eles estão. E sobre a área laboral não nos vamos alongar, apesar de sermos ambos, enfim, defensores dos trabalhadores. Aliás, nós temos aqui alguns pontos em comum que no futuro vão ser reveladas, mas que não fazem parte do âmbito desta conversa. Entretanto, chegaram-nos aqui, desculpem interromper, mas nós temos uma hora tínhamos combinado uma hora de conferência e, portanto, já ultrapassámos aqui alguns minutos, mas vamos passar às perguntas das pessoas que nos estão a acompanhar pelo Facebook e pelo Zoom. E também é este o meu papel de moderador, é ser assim um bocadinho chato. E temos aqui 3 questões, uma está direcionada, as outras 2 não estão, e portanto eu vou lançar as 3 questões e depois responde quem entender que pode responder, tudo bem? Então temos uma pergunta do Luís Santos via Facebook, tendo em conta que o desconfinamento iniciou a 15 de março, ainda que de forma faseada e tendo abrangido o período da Páscoa, os números de novas infecções estão abaixo do que, e entre parênteses, infelizmente, seria expectável. Estaremos perante uma boa notícia ou perante uma falha na identificação de novas infecções? Esta é uma questão. Depois temos uma pergunta do Nuno Dominguinhos via Zoom para o Pedro Azevedo. Em que moldes a teleconsulta foi realizada no Hospital Garcia de Horta e qual a perspectiva de futuro para esta área, para a teleconsulta e a telemonitorização? A Carla também nos falou sobre isto no litoral alentejano, se tiver alguma experiência relativamente a esta área também seria útil. E depois a pergunta da Wanda Cerejeira via Facebook. Fala-se numa 4ª vaga e que estão já a deixar de renovar contratos alguns profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, acrescento eu, em alguns hospitais. Será isso viável ou será isso uma boa medida? E pronto, são estas as 3 questões que, enfim, eu passo a palavra a quem quiser responder. Ninguém quer? Eu posso começar, dado que tenho uma pergunta dirigida. Bem, em relação à teleconsulta no Hospital Garcia de Horta, ela foi realizada, como na maioria das instituições do Serviço Nacional de Saúde, apenas por telefone. E, portanto, tal qual como a enfermeira Carla Abreu referiu, não é uma verdadeira, sendo um seguimento possível de doentes crónicos, acaba por ser muitas vezes um contacto reduzido e redutor, tendo em conta a complexidade que muitas vezes os nossos doentes têm, as comorbidades que têm, e fazer isto uma vez ou 2 é viável, mas começarmos a fazer isto ao fim de um ano, percebemos que temos doentes que não observamos, que não tocamos, que não auscultamos, que não palpamos barriga, que não observamos, que não cheiramos, começa a perder-se aqui mais de 50% da atividade clínica, médica e da enfermagem, não é? E, portanto, não é possível, na maioria das especialidades clínicas, em algumas mas não é possível na maioria fazer este contacto em exclusivo de forma à distância e no SMS note-se que este contacto foi feito quase sempre por via áudio, sem imagem, o que reduz imensas possibilidades de contacto. Em termos do futuro da teleconsulta e da telemonitorização, há espaço para a teleconsulta, não nestes moldes, eu penso que o molde vídeo, não é segredo nenhum, a CUF é outra instituição do trabalho que tem este modelo implementado e que funciona muito bem, com alguma adesão, e penso, mas em todo o caso, insisto nisto, acho que não é possível fazer-se um seguimento sempre em modo teleconsulta, tendo em conta a maioria das especialidades clínicas, quando falamos muitas vezes da necessidade da realização do exame objetivo naquelas especialidades mais clínicas, insisto nisto. Por outro lado, a telemonitorização é uma pergunta de difícil resposta, porque a telemonitorização, por exemplo, em contextos de internamento domiciliário, como o Hospital Garcia de Horta tem larga experiência, é preciso ter cuidado com os sistemas de telemonitorização que vamos instituir, porque quando o doente está para ter alta, é que está a começar a aprender a trabalhar com os gadgets. E, portanto, às vezes, a telemonitorização não tem que ser necessariamente o excesso de tecnologia oferecido ao doente. Tem que ser a capacidade do doente nos transmitir à distância aquilo que me interessa. E se ele me conseguir transmitir isso com um sfigmomanómetro, um medidor de tensão altamente básico, sem recurso à tecnologia, mas comunicarmos hoje por telefone, eu já o estou a telemonitorizar. E, portanto, temos que perceber que, muitas vezes, a inovação tecnológica não é preciso ter aparelhos com uma maçã para conseguir fazer uma verdadeira telemonitorização. E, muitas vezes, um contacto mais arcaico, se assim quiserem chamar, que não é um arcaico banal, mais simples, é um processo de telemonitorização.
Exemplos existem noutras zonas do país, nomeadamente na zona centro, em que existem doentes crónicos telemonitorizados por exemplo, em consultas temáticas, como doença pulmonar obstrutiva crónica, insuficiência cardíaca, em que esses doentes são telemonitorizados e reduzem as idas ao hospital e o número de idas à consulta. Isto aumenta a satisfação do doente, melhora a segurança do doente e expõe menos a riscos relacionados com o hospital. E, portanto, eu acho que há futuro e há espaço para o processo de teleconsulta e para o processo de telemonitorização, mas ele não substitui a prática clínica clássica. Não queria passar a palavra sem antes responder ao Luís Santos, quando eu falo do número das novas infecções, se ele é menor que o expectável. Eu não sei se nós estamos a testar o que devíamos testar, eu não sei se nós estamos a fazer diagnósticos de reinfecções como devíamos estar a fazer. A ciência diz-nos que nos 90 dias a seguir à infecção Covid-19 o doente tem alguma imunidade, mas também há estudos que nos mostram que nos 6 meses seguintes tem, também há estudos que nos mostram que nos 9 meses seguintes tem, e não sei porque é que vacinamos ao fim de 3 meses, porque é que não vacinamos ao fim de 2, porque é que não vacinamos ao fim de 4, e portanto ainda é muito cedo na prática científica para depois passar à prática clínica uma atividade de forma altamente consistente. E portanto a forma como nós estamos a testar neste momento os doentes que já tiveram Covid-19, eu não sei se é a forma mais correta, eu não sei se nós estamos a fazer todos os diagnósticos de reinfecções. Assim como não sei se estamos a testar aquilo que devíamos testar em massa, conforme foi tão prometido, mas com esta comunicação tão atabalhoada, como eu falava há bocadinho, a gente fica na dúvida o que é que vai efetivamente ser feito. Quanto à redução dos números de contratos, que a Wanda Sergeira questionava, a minha resposta para isto é trabalhar em cima de joelho e trabalhar em modo de penso rápido. Eu aflorei este tema quando falei na minha intervenção inicial. O que me entristece na gestão deste sistema de saúde é pensar que andámos uma série de tempo a trabalhar em modo de penso rápido. Chegou a pandemia e todos somos altamente solidários. Isto começa a aflorar um bocadinho, voltamos a trabalhar em modo de penso rápido. E somos incapazes de assumir que necessitamos de ter recursos. Muitas vezes ter recursos maiores do que as necessidades é aumentar a satisfação dos profissionais, a eficiência e a segurança dos doentes. E muitas vezes isto não tem que acarretar necessariamente um aumento dos custos. Depende da forma como se faz a gestão. E, portanto, não queria deixar de dizer estas coisas, que no fundo também são o meu sentimento de quem está no terreno todos os dias. Obrigado, Pedro. Eu posso Pedro falar... Augusto ou Carla, sim, exato, Carla. Muito obrigado. Posso falar um pouco da teleconsulta? É assim, como o doutor Pedro Azevedo falou, o contacto por telefone é muito redutor. Dá para salvaguardar algumas situações, verificar algumas situações esporádicas, mas tem que se ver o doente. Não se pode estar a dar consultas umas a seguir às outras sem ver o doente. O vídeo é uma forma que já foi feita inicialmente no meu hospital, porque estamos afastados de todos, portanto, estamos longe de Setúbal, estamos longe de Évora, é muito difícil as deslocações. E, por exemplo, na vascular já tivemos a teleconsulta pela vascular, portanto, era seguido por um médico da cirurgia e por um vascular em Lisboa. Teve algum sucesso, os doentes eram melhor acompanhados, portanto havia uma sensibilização totalmente diferente, mas foi um projeto que depois não avançou, portanto ficou estagnado, mas de facto era uma mais-valia para o nosso hospital. Como isso, outras teleconsultas em termos de vídeo, acompanhados por um médico ou por uma enfermeira, seria bastante útil, porque estamos afastados, temos que pensar que não estamos num centro urbano, não estamos numa grande cidade em que há outros hospitais logo ali ao pé que podemos recorrer, não, estamos longe e portanto era uma forma de termos os nossos utentes com os cuidados necessários, com as mesmas valências, os mesmos cuidados que qualquer utente que esteja numa grande cidade. Pronto, isso seria uma mais-valia. A telemonitorização, nós vamos iniciar um projeto que tem a ver com a diabetes, através de uma empresa de uns sensores, que o médico ou enfermeiro está no hospital e consegue monitorizar as glicémias dos utentes, portanto consegue visualizar como é que têm sido as glicémias ao longo do dia e ajustar as insulinas ou a medicação. Pronto, isso é um projeto, ainda vai se iniciar, ainda não começou, portanto vai iniciar-se,
mas acho que é uma mais-valia para os nossos utentes, porque temos que pensar que os nossos utentes têm muitas dificuldades em vir ao nosso hospital, porque às vezes é longe, vivem em montes, são pessoas idosas que estão sozinhas, os transportes, não há transportes a toda a hora, aqui há um déficit de transportes muito grande no Alentejo. Ou recorrem a vizinhos ou a familiares, ou então têm que se sujeitar aos horários que não são alargados. A renovação dos contratos. É assim, como eu disse logo no início, foram feitos muitos contratos para os profissionais de saúde, tanto enfermeiros como médicos como auxiliares. Agora, quer dizer, estamos num número, se calhar, melhor do que estávamos no início. Se mantiver estes profissionais de saúde, portanto, se estes contratos forem renovados, era ótimo, era excelente, porque só beneficiavam os nossos doentes, conseguimos prestar melhores cuidados a estes utentes. Mas vamos ver o que é que o governo e a administração irá decidir. Em relação aos números serem tão baixos, é assim, ainda bem, se calhar as pessoas estão a ter mais cuidado, mas o que eu visualizo a nível daqui do Alentejo, que as pessoas estão saturadas, querem sair, têm cuidados, os mais velhos são muito mais cuidadosos atualmente, as pessoas de idade têm muito medo, são mais cuidadosas, os jovens querem sair. Pronto, estão saturados, estarem fechados, estarem isolados, querem conviver e portanto, por muito que nós digamos para terem cuidado, para se afastarem, as pessoas querem conviver, estão saturadas de não haver convívio. Mas ainda bem que os números estão baixos, vamos aguardar que eles se mantenham baixos, é uma perspectiva boa e espero que isso aconteça, mas temos que aguardar. Muito obrigado, Carla. Pedro Martins, tens alguma coisa a dizer? Ou, enfim, tu tens sempre algo a acrescentar, não é? Eu, já agora queria só terminar aqui uma ideia que acho que é... Claro, com certeza. Vou tentar ser breve. Eu acho que a compreensão psicológica do comportamento humano face à pandemia deveria ter sido a peça central do desenho da intervenção da mitigação da pandemia, no plano dos comportamentos. Não é? Quer ao nível nacional, mas também ao nível local e institucional. E eu acho que isto era muito importante, porque na realidade, sem a vacina, a única maneira que a gente tinha para tentar conter, não é, a evolução do contágio era através do comportamento. E nós falhámos nisso, em certo sentido. E, portanto, eu acho que aquilo que ficou por fazer da parte da psicologia era um bocadinho poder influenciar este nível. Nomeadamente muitas das coisas do que o Dr. Pedro disse, não é? E acho que deveríamos ter pensado em identificar as preocupações dos diferentes grupos e definir estratégias específicas para colmatar as suas respectivas angústias, e é aquilo que eles no marketing dizem, uma comunicação direcionada. Devíamos ter pensado na modelação dos comportamentos através destes fenómenos de identificação com os interlocutores que são sentidos como válidos e credíveis, isto ao nível nacional e local. Devíamos ter tido uma estratégia de comunicação que evitasse estes postulados e contraditórios que o Dr. Pedro também disse, que eram fenómenos paradoxais. Devíamos eliminar incoerências e exceções no plano de gestão e que se vê que depois produz estes fenómenos, que é de repente estamos todos muito confinados e muito restritos e a seguir temos um modelo laissez-faire, não é? E portanto depois perde-se o controle da pandemia. Pronto, depois haveria outras questões, mas eu só para terminar era o que eu queria dizer, e que havia que incentivar aqui as respectivas instituições a consultar os psicólogos e integrá-los ao nível da consultoria institucional e municipal. Eu acho que isto era importante, pronto, era o meu contributo, só para terminar. E muito bem. Terminamos então com chave de ouro. Terminámos com chave de ouro, enfim, fechámos o período para perguntas. Acho que foi uma videoconferência bastante interessante, esclarecedora, com pessoas que possivelmente eram desconhecidas da maior parte daqueles que assistiram a esta conferência, mas que ganharam aqui uma outra dimensão. Passaram de uma dimensão local para uma dimensão distrital e talvez nacional, porque nós fomos acompanhados por pessoas de várias localidades, não só do distrito de Setúbal, não só do sul do distrito, do Barreiro ou do Montijo, ou de Palmela, enfim, ou da Almada, mas tivemos uma participação de outras zonas do país. Obrigado pelas vossas perspectivas, pelas diferentes experiências, obrigado por fazerem parte deste núcleo da saúde do Orange Lab,
que é uma, enfim, é uma lufada de ar fresco naquilo que nós temos vindo a discutir em todo o distrito e claro, fechamos o período de conferência com chave de ouro, mas agora temos o nosso diamante, que é o presidente da distrital do PSD, Paulo Ribeiro, que vai encerrar por completo esta videoconferência com a sua brilhante apreciação. Muito obrigado. Obrigado, Emanuel, apesar do exagero, mas pelas simpáticas palavras. Eu queria, antes de mais, dar os parabéns ao diretor da Orange Lab, ao João Almeida, pelo início desta conferência, por mais uma conferência. Aliás, há menos de um mês houve uma conferência da Orange Lab e agora há esta. À diretora adjunta da área da comunicação pela forma exemplar como está a decorrer esta atividade, esta conferência, e pela facilidade com que as pessoas podem acompanhar nos vários canais de comunicação do Orange Lab este evento, e naturalmente ao Emanuel Boieiro. Não vou ser tão prolixo nos elogios, mas por defeito meu, não porque ele não os mereça. Porque efetivamente a oportunidade deste evento, desta conferência, sobre um tema que tanto nos preocupa. Há bocado a Carla falava numa coisa que de facto é importante. Nós estamos muito fartos desta pandemia, estamos muito saturados, usando uma palavra mais adequada, mas é verdade que nós temos que continuar a viver com ela e temos que procurar adaptar o nosso estilo de vida a que não voltemos a ter uma outra vaga tão forte como foi esta terceira vaga. E, portanto, queria dar os parabéns ao coordenador do Núcleo de Saúde, o Emanuel Boieiro, não só pela oportunidade do debate, como pelo momento escolhido, como também pelas pessoas escolhidas. E com isto cumprimentava, eu vou começar aqui por ordem inversa, porque eu há bocado reparei que, como isto estava, tínhamos um P, um C e um P, e portanto eu prefiro começar pela Carla Abreu, pelo Pedro Martins e pelo Pedro Azevedo, dando-vos os parabéns e agradecendo-vos a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco uma noite, a darem-nos conta do vosso trabalho, e agradecendo não só a vossa disponibilidade, como também o vosso trabalho ao longo desta pandemia, porque sem dúvida que esse trabalho foi fundamental para os utentes dos vossos centros hospitalares, e ainda por cima deu-nos a possibilidade de termos aqui uma visão muito abrangente do que é o Distrito de Setúbal. Um distrito que convive com o campo e com zonas de baixa densidade, como é o litoral alentejano, que depois tem um centro hospitalar que abrange zonas médias, portanto, concelhos de média dimensão, como é o centro hospitalar do Barreiro Montijo, onde o Pedro Martins trabalha, e finalmente o Pedro Azevedo, que está num centro hospitalar de grande dimensão, onde está um núcleo muito substancial da população que habita no nosso concelho, no nosso distrito, peço perdão, e portanto nos concelhos de Almada e nos concelhos do Seixal. E aquilo que eu vos ouvi dizer, dar razão ao Emanuel, há bocado falava nisso, relativamente a quando no início de janeiro nós dizíamos, atenção, os nossos centros hospitalares do Distrito de Setúbal já estão muito perto da ruptura e ainda não começámos, ainda não atingimos o ponto mais alto desta terceira vaga da pandemia, e efetivamente aquilo que conseguiu salvar os nossos vários centros hospitalares, os nossos vários equipamentos de saúde no Distrito de Setúbal, mas também no resto do país, mas é o Distrito de Setúbal que nós nos ocupamos hoje, foi sem dúvida a forma abnegada, responsável, com que os profissionais de saúde estiveram na primeira linha
desta luta contra a Covid-19. E os profissionais de saúde, todos eles, médicos, enfermeiros, auxiliares, todos aqueles que deram tudo o que tinham e o que não tinham em muitos casos. O Pedro há bocado falava daquilo que é a sua experiência mais particular, mas de facto isso eu fui tendo alguns contactos com amigos meus e com pessoas que me telefonavam, que trabalhavam nesta área, e de facto foram momentos muito duros, mas que graças ao vosso profissionalismo e à vossa dedicação foi ultrapassado. E ainda assim nós podemos dizer, e depois do que vos ouvimos aqui dizer e de vários testemunhos que vamos ouvindo, que não fosse esta disponibilidade, não fosse esta abnegação dos nossos profissionais de saúde e das competências que nós temos, que eles têm e que foram construindo, quer quando estudaram, quer enquanto foram trabalhando ao longo dos anos, isto teria sido muito pior, porque de facto o que nós fomos vendo da parte dos decisores políticos foi uma grande dificuldade em antecipar cenários, uma grande dificuldade em planearmos de uma forma conveniente esta terceira vaga, porque na primeira vaga nós tínhamos alguma desculpa porque era um elemento desconhecido, mas nós depois tivemos muito tempo para planear o inverno, para planear normalmente já com surtos gripais, e sabendo que tínhamos esta pandemia, eu acho que o planeamento dos decisores políticos ficou muito aquém do minimamente exigível. E, portanto, as medidas avulsas, a comunicação normalmente errática que foi sendo usada ao longo dos tempos, contribuiu em muitos casos para algumas dos problemas que nós tivemos, e só não foram mais graves porque os nossos profissionais de saúde responderam de forma pronta e adaptaram-se àquilo que eram as insuficiências de quem nos dirigia. E por isso, renovando os meus agradecimentos à organização, à oportunidade do tema, ao facto de termos feito este debate com quem está no terreno no dia-a-dia e quem não olha só para a saúde em cima, portanto, numa perspectiva mais macro, vendo quem, de facto, pôs as mãos na massa, como se costuma dizer. Quero agradecer-vos e dizer-vos que, pelo menos da minha parte, e estou certo que falo em nome de todos, saio daqui mais enriquecido e com o sentimento de gratidão relativamente a estes profissionais. Muito obrigado, boa noite a todos e até uma próxima, que já ansiamos que seja breve.